Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre desenvolvimento econômico. Vamos conversar sobre a necessidade de Londrina acelerar o seu processo de industrialização, até para melhorar, os indicadores econômicos importantes, como a geração de emprego e também o PIB. Vamos abordar ainda a reforma da Previdência, como é que o setor produtivo está vendo essa reforma que está sendo elaborada pelo governo federal e vai ser aprovada, pelo menos a expectativa é que seja aprovada neste ano ainda pelo Congresso. Também vamos abordar a expectativa em torno do mandato do governador Ratinho Júnior, já está em seu segundo mês de gestão. E para falar sobre esses temas, vamos conversar com o empresário Ari Sudhan. O Ari Sudhan, que é o vice-presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e até o ano passado presidiu o Fórum Desenvolve Londrina. Ari, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista desta semana. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Bom, vamos falar primeiro sobre essa questão da industrialização, ponto sempre nevrálgico em relação à economia aqui da cidade, Ari. Primeiro, eu queria que você falasse como é ser industrial numa cidade que ainda está patinando no seu processo de industrialização. Olha, a indústria, como nós já discutimos bastante no fórum também, em outros pontos da cidade, na CIL, várias reuniões que nós fizemos, foi demonstrado claramente que a indústria é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade. É a indústria que retém os talentos, a indústria que paga os melhores salários. Pelo sistema tributário nosso, a tributação ocorre basicamente na indústria, E ela treina o pessoal, ela qualifica seu pessoal, mantém, mesmo nas crises, ela é sempre a última a demitir, porque ela tem gente qualificada que ela preparou para isso. Então a indústria tem vários pontos positivos. E Londrina, infelizmente, carece ainda de um parque industrial mais robusto. Não que a gente não tenha indústria, nós temos muitas indústrias e boas indústrias, mas não é o suficiente para aquilo que a gente quer. Nós queríamos ter um PIB aí de uns, pelo menos 25%. O ideal seria uns 30% do PIB industrial, E o nosso PIB é bem abaixo disso. E as cidades que desenvolvem, inclusive uma que deixou Londrina em quarto lugar, que é Joinville, tem um parque industrial fantástico, Então, eu até não defendo, Diego, eu não defendo que a cidade tenha que ser industrial, Eu não defendo isso. Eu defendo que a cidade deve ter uma boa participação da indústria na formação do PIB, mas não precisa ser uma cidade industrial. Joinville é uma cidade mais, a gente pode dizer que é industrial, Uma cidade talvez que o PIB chegue a 45%, 50%, PIB industrial. Não precisa disso, eu acho que com 30% nós ficamos uma cidade rica, com bastante desenvolvimento, o poder público com uma arrecadação à altura do que a cidade espera para cumprir todas as obrigações do poder público, E para isso nós não estamos longe. Nós precisamos de um pouco mais de indústria, que nós já temos. Nós estamos longe do porto, Ari? Mas também tem gente, economista, que fala que a distância do porto, por exemplo, não é tão significativa a ponto de influenciar no processo de industrialização. Ela é significativa para setores que usam intensamente o porto, Muitas indústrias não ocorre isso. Elas importam insumos, etc., mas num volume que não justifique essa afirmação. Agora, algumas sim, algumas têm que estar próximas e se você olhar no Brasil todo, você vai encontrar essas indústrias bem próximas dos portos, Mas Londrina tem uma mão de obra qualificada, uma mão de obra preparada, que basta uma pequena qualificação e você tem ela apta para trabalhar nas indústrias, Nós estamos recebendo agora a BRF, Eu passo em frente, estou vendo a construção. Central de distribuição, na verdade, Mas ela vai fazer um papel mais ou menos de uma indústria, Então ela é você vai ver que vai trazer bastante emprego, Bastante arrecadação. E nós precisamos, assim, algumas empresas que possam... O ideal seria você ter uma indústria que fosse puxadora das outras, Como por exemplo, não precisa ser, mas vou dar o exemplo da indústria automobilística, A indústria automobilística acaba puxando outras empresas para a região. Eu lembro que quando a Toyota estava instalando em Sorocaba,
nós tivemos uma palestra no Fórum Desenvolve Londrina com uma secretária de Sorocaba. E ela disse para nós, e eu fiquei assim assustado quando eu vi o número, ela disse que a Toyota estava trazendo 400 empresas para Sorocaba. A reboque da instalação. Eu assustei porque no primeiro momento você pensa logo no fornecimento de peças, componentes, etc. Você esquece do jardim, da guarda, da segurança, do restaurante, do uniforme, enfim. Tudo isso vem da manutenção, né? Muitas empresas de manutenção estavam instalando ali, que não tinha filial, até então não tinha filial lá. E a partir da Toyota passaram a ter filial. Então você vê que trazer 400 empresas para a cidade é uma coisa fantástica, né? É o tal do valor agregado, a indústria de valor agregado, como se fala aí. Então nós precisamos trabalhar, nós temos trabalhado bastante, podemos trabalhar, trazer empresas tecnológicas, bastante tecnologia, né? Mas não podemos concentrar somente em base tecnológica, porque nós precisamos gerar emprego e às vezes a empresa que tem muita tecnologia não tem um emprego. Então temos que trazer empresas de todo tipo. Eu recebi o cônsul da Inglaterra aqui há uns 3 anos atrás, pela FIEP, né? E ele veio para oferecer espaço e facilidades para as empresas locais irem para a Inglaterra. Eu achei aquilo estranho, né? E eles queriam de todo tipo, não era só empresas com alta tecnologia, não, qualquer tipo de empresa. Eu achei estranho, no intervalo lá da conversa, eu perguntei a ele, por que vocês estão fazendo isso, né? Aí ele disse o seguinte, porque nós descobrimos que um país não vive somente de tecnologia. Ele precisa gerar empregos para todo tipo de profissional, né? Então, você precisa criar emprego lá na base, né? E vai subindo a escala até chegar no altamente tecnológico e tal. E senão você tem problema social, entendeu? E eles estavam enfrentando problemas sociais. E descobriram que não bastava ficar só na indústria de tecnologia, tinha que buscar outro tipo de indústria adicional. Ari, no final do ano passado, em dezembro, o IBGE divulgou um ranking consolidado das cidades, dos PIBs, né? Das cidades com seus produtos internos brutos respectivos. Londrina ganhou algumas posições, ficou em 47º lugar no ranking nacional, dados referentes a 2016. Mas a avaliação é de que não é que a cidade ganhou posições, é porque cidades concorrentes perderam algumas posições e fez com que Londrina chegasse à 47ª posição. Qual é a avaliação? O PIB, você disse no primeiro bloco que Londrina precisa aumentar a sua participação no PIB industrial. Qual é a avaliação que se faz em relação a essa participação? Olha, Londrina tem uma característica interessante, que ela não é concentrada, né? Não há concentração em um negócio só. Londrina é muito diversificada, ela tem umas centenas de atividades aí. E diferente, por exemplo, quando você fala em regiões onde está concentrada a indústria de calçados, automobilística, enfim, vários setores. Você pega Caxias do Sul, que tem uma concentração fortíssima na área de metalmecânica, principalmente voltada para o transporte, né? Implementos rodoviários, enfim, fortíssimo, né? Essas cidades têm essa desvantagem. Quando há uma crise e a crise atinge fortemente o setor onde elas estão especializadas, a queda é violenta, né? Londrina, não, porque Londrina tem essa variedade muito grande. Outra coisa também interessante é o seguinte, para você ter ideia, um secretário de Joinville veio em Londrina conversar com a prefeitura, com a DEL, etc., para saber por que Londrina tinha caído tão pouco, né, na crise toda. Joinville tem 11 posições. Então, aí a explicação que eles entenderam e chegaram aqui também é que Londrina a presença é forte da indústria pequena e média empresas e poucas grandes empresas, né? Joinville é uma característica inversa, né? É fortemente concentrado em cima de grandes empresas e poucas médias e pequenas empresas. Então a crise afetou as grandes empresas e Joinville foi uma das cidades que teve uma queda muito grande. E nós tivemos essa felicidade, né, de estar bem diversificado, né? E passamos relativamente bem. Ninguém passou bem essa crise, né? Uma crise de 4 anos, ninguém passou bem. Mas nós passamos
relativamente bem em relação a muitas cidades. Agora, a indústria 4.0, que também é uma discussão que se faz, como é que Londrina está nesse processo, Ari? Está bem, nós temos discutido bastante, né? Eu acho que o primeiro ponto para você chegar a ter uma indústria 4.0 é começar a discutir, começar a conhecer, né? E o Senai de Londrina tem feito um trabalho muito bom nesse sentido e levantou esse tema, né? Esse tema tem sido debatido bastante e nós temos muitas empresas já caminhando nessa direção. Você sabe que 4.0, já me entrevistaram outras vezes, é o seguinte, a impressão que tem é assim, que nós vamos iniciar virar o ano e entrar no indústria 4.0. Não existe isso, né? Ela entra aos poucos, né? Então a indústria que não tem nada de 4.0 hoje, adquire um equipamento que já está dentro da linha do 4.0 e vai ajustando, até que depois de 1, 2, 3 anos, 4 anos, às vezes ela está quadrada perfeitamente dentro do 4.0. Então, a Londrina está bem, eu acho que está até pelo Senai, que tem puxado bastante esse tema. Agora, você falou dessa questão da crise, que Londrina até soube enfrentar melhor, mas, por outro lado, quando houver a retomada econômica como se está esperando, aí que entra essa questão da falta de uma industrialização mais forte. É o mesmo fator que beneficiou numa situação, agora pode ele prejudica na outra, né? Nós vamos ter uma retomada mais lenta, né? Bem mais lenta do que os outros. E nós vamos retomar, eu acho que agora, todos os quadros, tudo que a gente analisa em termos de Brasil, leva para um desenvolvimento acelerado dentro de algum tempo. Eu acho que lá para nós atingirmos junho, julho, nós já vamos estar com quase todos os setores já dentro do desenvolvimento, né? Porque você sabe que paralisa tudo. Quando você retoma, entra aos poucos, né? É como se tivesse separado dentro de uma área, todas as empresas estão ali. Agora aquela outra criou uma nova área, que é a área do desenvolvimento. Aos poucos elas vão entrando, né? À medida que entra uma empresa, às vezes um setor puxa toda a cadeia produtiva e vai. Então ainda tem muita empresa vivendo na crise, mas com uma expectativa bastante positiva de que dentro de alguns meses a crise será coisa do passado. Já retomada, né? Por falar em expectativa, qual é a expectativa do setor produtivo, do setor industrial especificamente, a respeito da reforma da Previdência que está sendo elaborada aí pelo governo federal com a previsão de que seja aprovada ou votada pelo menos. A expectativa é muito boa, né? Congresso. E tem que ser aprovada, porque senão a Previdência mata o Brasil, né? Eu acho que avançou bastante, discutiu-se bastante, o que era resistência já não é tão grande essa resistência. E acredito que agora, com todo esse movimento pró-Brasil novo, né, vai fazer com que a reforma ocorra com sucesso e com muita brevidade. Apesar de alguns desencontros, né, no próprio governo. O presidente falando numa idade mínima de 57 anos para homens e mulheres. Eu acho até que aí tem um pouco de jogo, né? Uhum. O ministro chuta mais alto, o presidente chuta mais baixo e chega no meio termo, talvez que não seja nem do ministro, nem do presidente. E a população vai assimilando, né? Ela vai entendendo, porque hoje já não é mais uma coisa desconhecida da população. Todo mundo sabe que tem que ceder, todo mundo vai ter que ceder, né? Principalmente aqueles que são muito privilegiados hoje, né? Vai ter que ceder, sem dúvida nenhuma. Se nós queremos construir um Brasil forte, nós vamos ter que ceder. Agora, incluindo todas as categorias de preferência, né, Ari? Todas as categorias. Essa questão de excluir, por exemplo, militares, que já está sendo revisto pelo governo, gera a sensação de que algumas classes estão sendo beneficiadas, né? Mas eles estão revendo, né? Então, eu acho que vão chegar bem. Eu acho que caminhou bem esses últimos acontecimentos no Congresso Nacional e toda aquela feiura com o mundo, né? Acabou terminando bonito, né? Eu acho que vai dar certo. Bom, só para a gente encerrar então rapidamente, a sua expectativa em relação ao novo governo estadual e a gestão do Ratinho Júnior? Olha, a expectativa é boa, porque ele vem falando em valorizar e prestigiar o setor produtivo, em desburocratizar a mesma linguagem do presidente Bolsonaro. Então, é tudo o que a gente espera, né? Eu acho que está na hora de valorizar quem produz e facilitar, né? Criar um ambiente mais propício ao desenvolvimento, né? Que até agora nós criamos só barreiras que impediam qualquer tipo de desenvolvimento no país. Eu acredito muito no governo Ratinho também.
Bom, eu conversei com o empresário Ari Sudan, ele que é vice-presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Ari, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!